Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Nosso Lar. É com muito carinho que recebemos vocês aqui mais uma vez. E hoje teremos a nossa última palestra do nosso mês temático, que foi sobre a mediunidade, com a palestra Mediunidade com Jesus e Kardec, com a palestrante Sueli Caldas. Então teremos a nossa prece musicada e logo após a nossa palestra. Espero que todos tenham uma noite muito proveitosa.
Vamos apresentar agora o tema Mediunidade com Jesus e Kardec. E nesse instante, para a abertura, vamos trazer essa passagem do Mestre e que Mateus registra no capítulo 10 e nos versículos 1 a 8. E o texto é o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse é um momento muito especial em que Jesus está trazendo para os 12 discípulos uma responsabilidade muito grande, porque ele já está dizendo que eles fossem cumprir essa missão maior de curar, de atender as pessoas. E Jesus, ali naquele instante, deu-lhes, como Mateus registra, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ou seja, não é um poder com uma varinha mágica, uma varinha de condão. Esse poder é o conhecimento, porque eles já estavam acompanhando o Mestre há um certo tempo e por isso já tinham o conhecimento suficiente para realizarem esse tipo de trabalho. Portanto, vamos manter aqui, durante esses minutos em que estaremos conversando, essa passagem do Mestre, lembrando, sobretudo, de graça recebestes, de graça dai, que nós sabemos que essa também é uma das bandeiras da doutrina, atendendo e ajudando, curando de uma forma completamente grátis, completamente de doação. Vejamos em seguida um texto muito importante que vai nos trazer uma noção maior acerca da mediunidade. É Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. É um texto de Allan Kardec. Esse início nos faz lembrar algo muito especial que nós vamos dizer agora em poucos segundos ou minutos. É o momento em que está sendo explicado que um menino de 5 anos estava conversando com a sua mãe no fundo de um quintal de uma casa modesta. Era uma manhã muito fria e a cerração dominava toda a região. O menino ouvia atentamente o que sua mãe falava. E ela o estava, em todos os instantes ali presente, trazendo para ele conhecimentos e ensinamentos. Ela vai dizer: meu filho, tu estás me vendo e ouvindo, o que significa que és médium. Portanto, essa faculdade muito especial lhe está sendo dada, ofertada, oferecida, digamos assim, para que você possa ter uma missão aqui na Terra, no plano terreno. Que você possa atender as pessoas necessitadas através da caridade e através da mediunidade. Você terá sempre na sua vida essa faculdade lhe possibilitando amar, atender, ajudar as pessoas necessitadas. E quando na sua vida houver momentos de muita dor, de muita dificuldade, lembra-te de Jesus. Nosso Mestre estará sempre te ajudando, meu filho, porque sabemos que o teu trabalho será feito com amor e dedicação. Mas não te esqueças de algo muito especial, a humildade. Seja sempre humilde. Nessa manhã tão especial, na cidade de Pedro Leopoldo,
Francisco Cândido Xavier, com 5 anos de idade, estava ouvindo a sua mãe desencarnada. Eles estavam, como eu disse no início, no fundo do quintal de uma casa muito modesta, mas as pessoas todas estavam adormecidas porque era madrugada. E Francisco Cândido Xavier vai, o tempo todo durante a sua vida terrena, ele vai vivenciar os ensinamentos da sua mãezinha. Ele jamais vai se afastar da caridade, do amor ao próximo e, sobretudo, também da humildade. Esse momento com Chico Xavier nos faz lembrar, então, dessa obra magnífica que está completando 160 anos de lançamento e que nós vamos, nesse momento, relembrar alguma coisa e trazendo na nossa mente que a figura de Chico Xavier está pautando, permeando toda essa obra também de mediunidade com Jesus e Kardec. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele vai colocar os pontos básicos da condição mediúnica, da especificidade mediúnica. Porque até então, se nós formos olhar a trajetória da humanidade, verificaremos que a mediunidade sempre existiu. Se olharmos lá no tempo das cavernas, o homem e a mulher das cavernas, logo depois as tribos que também já estavam no planeta, sempre tinham e apresentavam o feiticeiro da tribo, aquele que trazia as notícias dos antepassados, isso sempre existiu. E então nós verificamos que através dos tempos, milênios depois, nós podemos lembrar, por exemplo, da Idade Média, a mediunidade estuante ali naquela época, com homens e mulheres, sobretudo mulheres, que apresentavam os indícios das presenças dos espíritos, que apresentavam muitas vezes as mensagens, mas se proclamavam isso, se as pessoas da época ficassem sabendo, eram levados à fogueira, porque eram tidos como feiticeiros, como pessoas malévolas, que traziam problemas para aquela região, para aquela época. Isso mostra o desconhecimento, porque à época, vamos ainda lembrar um pouquinho, à época, o médium que estava sendo assediado por um espírito, seja para trazer uma mensagem, seja por um processo obsessivo, esse médium não sabia controlar, ele não sabia evitar a comunicação do espírito. E isso era uma coisa muito, vamos dizer assim, perigosa e, além de tudo, também trazia um sofrimento muito grande para os médiuns. O que aconteceu logo de imediato? Quando perceberam que estavam sendo perseguidos e condenados à morte ou a torturas ou outra coisa qualquer, deixaram de dizer. E para todo sempre ali naquela região não havia mais nenhum espírito, não havia mais coisa alguma, porque fechavam, se o médium estava sendo assediado pelo espírito, fechavam a casa, fechavam um cômodo e ninguém podia saber. Anos depois, nós vamos encontrar, no ano de 1856, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio sendo convidado para assistir reuniões nas quais as mesas levitavam, as mesas se elevavam no ar. E logo depois entenderam que as mesas sabiam dar a sua opinião de raiva ou de agrado, porque se a mesa não gostasse de uma pessoa, ela investia, de certa forma, em cima da pessoa, mostrando o seu desagrado. Ou então, o contrário também faziam. E isso levou depois, no ano de 1858, que o professor Rivaio fosse assistir realmente reuniões na casa da senhora Plenet Maison, em Paris, e depois também na família Boudin.
O trabalho do professor Rivaio, ele vai crescer e vai tornar-se bastante produtivo a partir ali da família Rivaio, da família Boudin e posteriormente em outros momentos. É nesse instante que o professor Rivaio vai ficar sabendo da sua missão e, posteriormente, verificando que realmente ele deveria levar adiante aquilo tudo que estava sendo descoberto, entre aspas, por ele, porque ele já conhecia, sendo um missionário, ele já trouxe o conhecimento necessário para cumprir essa missão aqui no plano terreno. É assim que ele vai começar, posteriormente, a compor o Livro dos Espíritos. Em 1857 ele é lançado, em 18 de abril. E mais algum tempo ele leva para escrever e lançar o Livro dos Médiuns, que nós estamos agora comentando, no ano de 1861. Vejamos o que diz o início, a introdução dessa obra, como que Kardec apresenta o livro. Ele vai dizer da seguinte maneira, que a obra tinha o propósito de indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica e depois também de dirigir-lhe o emprego de modo útil desde que existisse. Observemos aqui nesses dois momentos que ele já vai esclarecer a questão da faculdade mediúnica e o seu processo de desenvolvimento. E se o caso, a mediunidade realmente fosse constatada, era necessário guiar as pessoas nas suas observações, assinalar também os obstáculos. Isso era muito necessário porque eram aqueles obstáculos do passado, eram aqueles obstáculos do presente que estavam ali sempre, para que o médium que começasse a ter a noção da sua faculdade pudesse também observar as dificuldades, encontrando as respostas nessa obra. E, a partir daí, iniciar os médiuns na maneira de conversar com os espíritos, indicando-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Nesse conjunto, nós já vemos aí o significado da obra, a sua importância, porque até então os médiuns não sabiam como controlar, o que fazer com a faculdade, como beneficiar o próximo. Alguns já tinham, evidentemente, em outros países também, em outros momentos, essa noção de beneficiar, essa noção de atender as pessoas. Então, isso já tinha um conhecimento de outras obras, de outras pessoas, de especialistas, de pessoas que investigavam, para que então pudessem ter uma forma de conduta para ajudar ao próximo. Vejamos a seguir que há uma lei que nós precisamos, logo de início, mencioná-la. Isso está com Leon Denis, a palavra, e na obra No Invisível, no capítulo 8º. É chamada de Lei de Atração Generalizada. É preciso nós falarmos sobre isso, porque essa lei, ela está presente em tudo na questão da mediunidade, do trabalho mediúnico, do exercício da mediunidade. É a lei de atração generalizada, porque ela é geral, claro, como o próprio nome está dizendo. Vamos ver o que diz Leon Denis. O nosso estado mental é como uma brecha, por onde amigos ou inimigos podem penetrar em nós. Ele já começa dando essa noção das presenças de espíritos, aí no caso, amigos ou inimigos, e que poderiam encontrar uma fragilidade na pessoa devido ao seu estado mental. Se o estado mental fosse conturbado, negativo, se porventura estivesse a pessoa com pensamentos destrutivos, malévolos em relação ao próximo, aí haveria uma grande brecha, haveria uma facilidade que os espíritos mal intencionados encontrariam. Porém, se esse estado mental for
positivo, apresentando pensamentos de ajudar o próximo, pensamentos construtivos, ideias, lembranças. E o estado mental da criatura é que iria favorecer a presença de espíritos amigos, e os inimigos não conseguiriam essa facilidade para influenciar a criatura. Aí nós não estamos falando até propriamente de médiuns ostensivos, mas também de pessoas de maneira geral. E aí ele vai, Leon Denis, dando os exemplos. Os sensuais atraem espíritos sensuais. É claro que aqueles que na Terra exerceram a sua vivência de uma forma voltada para o tipo de vivência que nós estamos citando, não é? Dessa maneira, uma vida voltada para as questões do sexo, por exemplo, as questões de desvirtuarem pessoas do caminho correto, as questões, por exemplo, do uso dessa sensualidade que Leon Denis menciona. É claro que eles vão atrair espíritos do mesmo jaiz, porque nós temos que lembrar, meus irmãos, que nós somos espíritos, nós, ou almas, como quisermos. Nós não morremos quando o corpo físico se extingue. A morte, ela não significa a extinção do espírito, porque o espírito, ele é imortal. A imortalidade é a nossa condição. Por isso é que pessoas já desencarnadas podem se manifestar, por isso é que pessoas já desencarnadas aparecem, dão mensagens desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque não morreram. Se não morreram, é porque são imortais. É isso que o Espiritismo nos explica, nos ensina. Aí vejamos que os criminosos atraem os violentos, que os impelem na prática do mal. Isso é muito interessante porque uma pessoa encarnada, ela pode conseguir também influenciar uma outra encarnada, uma outra pessoa encarnada, com mais ideias, levando essa pessoa para o desequilíbrio, atraindo para o mal, para a violência, para cometer crimes. Isso é muito natural acontecer, porque a influência, ela tanto pode ser de encarnado quanto de desencarnado. Mas o outro lado também é bom. O inventor, ele é auxiliado por investigadores do além. Espíritos que estejam pesquisando, de pessoas encarnadas que estejam pesquisando. Nós vemos hoje em dia aí essas pesquisas pela vacina contra o Covid-19, mas o que acontece? Essas pessoas, elas se entregam a isso. Elas investigam, elas pesquisam, elas exercitam todo o seu cabedal de conhecimento. E, no caso, o inventor, nós sabemos que, por exemplo, que alguns repetem as experiências por décadas, porque estão convictos que aquilo é certo, mas com dificuldade de realizar o que estão planejando. O orador tem a percepção de imagens próprias a emocionar as multidões. Aí eu me lembro de Divaldo Franco, porque ele já relatou muitas vezes, quando ele está fazendo as palestras, ele vê e essa imagem que ele está captando, ela é a percepção que ele tem do pensamento dos espíritos que querem comunicar de alguma maneira. E não, nesse caso, ele tem essa percepção e ele passa para a multidão, para o público e chega a emocionar as pessoas. Divaldo conta muito isso, fala, especialmente no início, quando ele próprio achava que aquilo tudo era muito bonito e muito interessante. O pensador, o músico, o poeta receberão as vibrações das esferas do verdadeiro, da verdade e do belo. Almas superiores receberão a inspiração,
o sopro divino que acaricia as frontes sonhadoras e produz as maravilhas do gênio, do talento. É um texto belíssimo que está nesse capítulo 8º de Leon Denis, no livro No Invisível. Na sequência, temos Emmanuel. Emmanuel, ele vai falar para nós a respeito dessa questão das pessoas acharem que elas podem progredir, que elas podem alcançar um status muito acima, muito melhor, de um relâmpago, de um minuto, de qualquer situação. Mas na questão da mediunidade, não existe conquista relâmpago. Como também qualquer serviço nobre, qualquer serviço mais importante, como Emmanuel nos menciona. A qualidade mediúnica é talento comum a todos. Todas as pessoas têm um pouquinho, alguma coisa relacionada com mediunidade, que não sabem identificar. E talvez não seja realmente para identificar. Podem acontecer nos sonhos, podem acontecer encontros com pessoas, com familiares desencarnados, ou ideias que a pessoa subitamente tem, que é uma ajuda de algum espírito bom que esteja ali trazendo as ideias, trazendo as inspirações. Aí Emmanuel diz, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Está no livro Seara dos Médiuns, que é de Emmanuel, e é importante nós termos essa noção, porque se estamos tratando da mediunidade, é importantíssimo que não venhamos a esperar uma conquista de um minuto para o outro. Há um caminho a ser percorrido. E esse caminho pode demorar. É muito raro que as coisas aconteçam, como no caso de Chico Xavier. E outros médiuns, por exemplo, a própria Ivone Pereira, Divaldo Franco, e podemos citar um número grande de médiuns no passado também. E vamos verificar que o importante é estudar e servir com o exercício da mediunidade. É também muito importante nós olharmos a palavra, estudarmos e refletirmos a palavra de Viana de Carvalho. Ele diz que, iluminando a consciência do médium e aplanando-lhe o caráter, a doutrina espírita propõe o exercício da faculdade em favor de metas relevantes, nas quais o sacrifício, a abnegação e a caridade se tornam indispensáveis para o êxito do empreendimento, iluminando a conquista do médium, porque é a consciência do médium, melhor dizendo, porque isso é importante entendermos. É todo um processo de estudo, de vivência, que acaba chegando nesse aspecto, ilumina a consciência cada vez mais do que é certo, do que é errado, do que é justo, da vida de maneira geral, do conjunto todo. Esta conduta, diz ainda Viana de Carvalho, esta conduta é a da mediunidade com Jesus, protótipo do intercâmbio superior com Deus em favor da humanidade. Protótipo do intercâmbio superior com Deus em favor da humanidade. É muito importante essa frase, porque o que significa a palavra protótipo? É uma coisa que ninguém fez, que ninguém ainda não existe, é de repente uma coisa totalmente nova. Nesse momento aí, Viana de Carvalho está dizendo que a conduta da mediunidade com Jesus é uma coisa que nunca existiu. Nesse aspecto, nessa intenção, nessa forma de entendermos essa faculdade. O protótipo do intercâmbio superior com Jesus é algo que agora o ser humano está descobrindo, que nós podemos entrar nessa sintonia com o Pai do Céu,
Assim como podemos entrar com espíritos elevados, com benfeitores, os chamados anjos, não é? Espíritos que estão nesse patamar evolutivo. Isso é uma questão que a doutrina está trazendo e que nos beneficia muito. Médiuns e Mediunidades, capítulo 23, é a obra que mencionamos. Mas a nossa Ivone Pereira, ela traz para nós também orientações, porque teve uma vivência extraordinária no plano terreno. Ela diz que, em primeiro lugar, o médium deverá redobrar esforços para renovar-se moral e mentalmente durante o período de adestramento das faculdades, a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta. Essa comunhão que terá de ser constante, permanente, através dos atos cotidianos e não somente as horas de trabalho objetivo. É o livro dela, Devassando o Invisível, um livro muito famoso. Observemos que ela nos está dizendo da renovação moral e mental da pessoa, do médium. É preciso que, desde o primeiro momento do adestramento das faculdades, ou seja, do treinamento, desse propósito para que a faculdade venha a se engrandecer, ela venha também a ter possibilidade de trabalho com facilidade. Porque, às vezes, a pessoa quer trabalhar como médium, já tem a faculdade, mas sente que existe algum tipo de situação que impede que isso aconteça com facilidade. Pode ser uma aprovação da própria pessoa, da própria vida da pessoa. Ou então porque ela também ainda não assumiu a sua faculdade como deveria. Porque aí ela diz assim: a fim de, na época oportuna, conseguir fácil intercâmbio com a espiritualidade mais alta, comunhão que terá de ser constante, permanente, através dos atos cotidianos e não somente as horas de trabalho objetivo. É uma programação que ela nos está transmitindo. É algo que nos facilita a vida para que consigamos exercer a faculdade, atender tudo aquilo que a possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual superior nos possibilita. É uma possibilidade para trabalharmos isto, conforme ela está orientando. Orientações nós temos o tempo todo, nós temos essa facilidade de receber do mundo espiritual esse encaminhamento, essa orientação, sobretudo a importância da pessoa mudar, da pessoa melhorar moralmente, mentalmente e trabalhar sempre em favor do próximo. Vamos lembrar aquela observação, orientação da mãe de Chico Xavier, quando ela disse que ele não esquecesse de trabalhar na caridade, de ajudar ao próximo, que ela sempre se lembrasse disso, que ele estaria muitas vezes sofrendo, passando problemas, mas seria também importante que ele estudasse, que ele prosseguisse sempre com os ensinamentos de Jesus para que a sua vida pudesse ser proveitosa, pudesse ser por ele mesmo benéfica, não é? Para ele mesmo e também para o próximo. Mas aqui estamos com um texto que é importante dizer, o Espírito de Verdade. Ele nos está dizendo o seguinte, que é preciso esse estudo, mas de uma forma muito aprofundada, como ele diz aqui. Ele vai falar aqui 3 verbos no imperativo: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém.
Como quererias chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? É o que ele nos está falando aqui. Essa parte do Espírito de Verdade, ela nos está remetendo a um cuidado para esse estudo, né? Porque, vejamos, estudai, comparai, aprofundai. Não basta só estudar. A pessoa, às vezes, lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, lê essas obras todas, mas não estuda. Ele aí recomenda, mais do que a leitura, é preciso estudar. Porque o Espiritismo, ele convida o estudo, ele convida uma abertura mental. A pessoa tem que expandir sua mente. A pessoa não pode ficar parada, paralisada o tempo todo, só naquela vivência do dia a dia, aquilo tudo que acontece todo dia, todo ano, a vida toda. Não, é muito mais que isso. É preciso estudar, aprofundar. Agora, aí vem algo extraordinário que ele está dizendo, comparar. Comparar é importantíssimo. A pessoa está estudando. E tudo que está sendo ensinado sobre mudança, mudar o seu modo de ser, de agir, a respeito também de trabalhar para o próximo, a respeito de fazer isso, de fazer aquilo, isso a doutrina está dizendo. Mas é importante comparar com o que dizem os outros momentos da vida terrena, as outras obras, as outras religiões, os outros ramos do cristianismo, o que estão dizendo. E aí faz a comparação. É importante também comparar com outras obras espíritas também, para verificar aquelas que estão dentro da mesma linha de propósito. Portanto, estudar, comparar. Aí, se isso a pessoa realizar, ela está aprofundando. Ela está aprofundando o conhecimento, para que esse conhecimento venha a estruturar, se fixar na sua mente. E aí há um crescimento. Mas ele chama a atenção da pessoa quando ele diz assim, que incessantemente ele está dizendo isso. Incessantemente eles repetem esse ensinamento, esse conselho, essa orientação, essa advertência. Mas aí ele dá a explicação por que as pessoas muitas vezes não atendem. Como quererias chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? A pessoa pensa que as ideias dela são pequenas, são aquelas que são tudo de bom que existe nesse mundo, que são aquelas que ele deve prevalecer na sua vida. Mas a mudança, ela é benéfica. A mudança, a pessoa mudar, não é, por exemplo, a pessoa está acostumada a tomar o mesmo caminho para ir trabalhar, com o carro, a pé, de qualquer jeito, sempre a mesma rua. Não, não é essa mudança. É a mudança mental, é a mudança de pensamentos, é a mudança de encarar a vida de outra forma, que são aquelas necessárias para a pessoa realmente crescer, caminhar, não ficar marcando passo, não ficar estagnada, não ficar assim, não é? Sem ter uma perspectiva melhor. Hoje em dia a gente vê que existem realmente nessas propostas a possibilidade da pessoa fazer cursos. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, que é o momento da pandemia. É bom falar nisso ainda, mesmo que daqui a algum tempo nós já estejamos livres disso e temos a certeza que isso vai acontecer, mas é bom falar, porque essa questão da pandemia fez com que as pessoas ficassem dentro de casa. Mas dentro de casa fazendo o quê? Lavando roupa, cozinhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas a pessoa pode, muitas vezes, também tomar um outro rumo, no caso, mental. Nos momentos que tiver de folga, vamos dizer, das tarefas domésticas, a pessoa pode mergulhar o seu raciocínio em outros pontos. E isso está acontecendo porque muitos cursos estão sendo oferecidos gratuitamente.
E a pessoa pode fazer esses cursos. Eu conheço vários amigos que estão fazendo vários cursos. Agora, também no âmbito da doutrina, nós estamos vivendo momentos de cursos maravilhosos que amigos nossos, que pessoas, expositores, palestrantes que têm um cabedal de conhecimento muito grande, já estão produzindo esses cursos para ajudar aqueles que necessitam, também para alargar o seu raciocínio, os seus pensamentos. Porque o que nós estamos vendo hoje, nós estamos projetando hoje o nosso amanhã. Como vai ser o nosso amanhã? Vai continuar desse jeito mesmo ou nós vamos progredir porque expandimos as ideias? É isso que nós temos que pensar. Na sequência, vamos ver que Allan Kardec vai nos dar uma ideia que eu acho assim fantástica. Allan Kardec fala assim: não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Agora que vem o restante. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Porque, às vezes, a pessoa, quando começa a exercitar a mediunidade, acha que ela chegou no ponto máximo, acha que ela sabe mais que todo mundo, acha que ela é melhor, acha que... Enfim, a pessoa está sempre se colocando numa posição à frente de todos, mais alto que todos, sabe mais. E aí... o Allan Kardec está dizendo, não é, que o médium é nada importante, não é? Assim como o indivíduo, porque o que aí vai identificar é a obra de Chico, a obra de Divaldo, a obra de Joana, a obra de Raul Teixeira. E nós vamos encontrar muitos, e escritores também que escreveram enquanto encarnados, como Hermínio Miranda, esses que nós temos como exemplo para nós, não é? E isso é algo que nos enriquece muito com essas obras, porque são obras que tratam de aspectos que nós precisamos saber, reconhecer. E aí verificamos que com essas obras, com esses ensinamentos, nós estamos crescendo. E esse crescimento, ele é necessário, mas não a ponto de achar que nós somos acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer momento. Nós somos poucos de importância, porém temos importância pela obra. O que fizemos com a nossa mediunidade? Como a orientamos? Qual foi o papel que nós exercemos com ela? Então, essa é a reflexão que ele nos está transmitindo. Mas vejamos também Joana de Ângeles. Não pode faltar a nossa Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: no que tange a conduta espírita, o médium é portador de abençoada instrumentalidade para, aí vem agora o que ela está querendo dizer, auto-iluminar-se, promover o progresso da humanidade, olha bem, desenvolver os valores nobres, consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas de ambos os planos da vida. É um programa também, um programa belo, um programa lindo. E aí a gente vê que no Espiritismo temos muitos programas, e aí a pessoa vai escolher um deles, mas sempre voltado para esse princípio que ela coloca, não é? Auto-iluminar-se, promover o progresso da humanidade. Porque o processo de ajudar o próximo já é um processo de autoiluminação, porque a pessoa, ela começa um processo de crescimento mental. E aí ela vai desenvolver valores nobres, porque ela está cuidando disso. E também amparar as criaturas atormentadas e sofridas de ambos os planos da vida. É o livro dela, Vivência Mediúnica. E nós temos uma programação. Podemos segui-la, depende de nós. Alexandre, vamos esclarecer e lembrar que Alexandre, ele é o instrutor da obra Missionários da Luz.
E é exatamente nesse livro que nós encontramos ele está nos dando aqui nesse momento um conselho. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação de consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete de luz desde hoje. É uma maravilha. É belíssimo quando nós começamos a entender o que está dito aqui, quando nós começamos a querer seguir isso. Agora, ele está mostrando que nós fazemos parte de um movimento divino e mundial de libertação das consciências. Por quê? Porque desde o momento que você ensina a pessoa que o caminho correto, o caminho nobre, o caminho do bem, o caminho que ela deve trilhar, ser honesta, ser digna, ela está cada vez maior número de pessoas atendendo isso. É um movimento divino e mundial. É um movimento de revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Essa é a advertência, melhor dizendo, o conselho, e também uma abertura para nós entendermos, e ele está nos conclamando na parte final dessa frase. Então, queremos agora fazer essa reflexão para que possamos cada vez mais sentir que nós estamos dentro desse aspecto aí, dessa vivência de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para as criaturas de boa vontade. Elevemo-nos, pois, aí a conclamação dele, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete de luz desde hoje. Missionários da Luz é uma obra fantástica, é uma obra que nós todos precisamos conhecer, estudar, vivenciar, essas obras todas da coleção de André Luiz. Nós estamos agora, então, caminhando para esse fecho. E que nós vamos falar agora aquilo que Emmanuel diz de uma maneira belíssima no livro dele, A Caminho da Luz. Ele, em certo ponto, ele vai dizer, a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Porque acaba rápido, né? Ele está dizendo isso. É um momento de claridade que é queimado na mesma hora, que a pessoa pensa que vai durar, que é maravilhoso. Toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. A realidade é o Espírito que vai continuar, que tem uma vida imortal. É interessante nós sabermos que jamais vamos morrer, que jamais vamos acabar, nós vamos continuar e vamos encontrar com nossos entes queridos, todo mundo está do lado de lá. Isso nós vamos ver, nós vamos encontrar, não é? É algo que nos acalenta, que nos aquece a alma. Trabalhemos por Jesus, ele diz, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, mesmo que as consciências aí, a maior parte ainda, esteja afastada disso, né? Todos somos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Olha que coisa maravilhosa ele nos está dizendo. E ele segue dizendo, lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo das suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus. Vamos ver ali a primeira frase. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. É muito interessante citar que muita gente no momento atual, vendo o sofrimento, há uma coisa assim, hoje em dia muito dolorosa, que é o aumento de suicídios, que isso nos entristece, que nós jamais gostaríamos de ficar sabendo disso, que estaria acontecendo, que isso já estaria banido do nosso meio aqui do planeta, não é?
Mas aí vem a misericórdia do Pai, porque cada um faz as suas escolhas. E como espírito imortal, a pessoa vai continuar. Ela vai continuar, mas ela vai ter outras oportunidades para crescer através da reencarnação, que é importante também mencionar. Aí ele diz: a noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Esse é Emmanuel. Essa foto aí não é bem aquele que é Emmanuel, é um desenho da hipótese que seja desse jeito, né? De um médium que fez, mas é muito bonito, no livro A Caminho da Luz. E encerrando, nós trazemos aqui também a palavra do Espírito de Verdade. Ele diz assim de uma forma muito linda: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Observemos a beleza desse texto. É o Espírito de Verdade, ou seja, todo o conjunto, Jesus e toda a equipe do Mestre. Irmãos a quem amamos, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade está no prefácio. E assim, meus irmãos, deixamos aqui a nossa reflexão. Esse momento em que estivemos juntos, procurando trazer um pouco desse conhecimento a respeito da mediunidade com Jesus e com Kardec. Por isso, trouxemos como prefácio, trouxemos Chico Xavier. Trouxemos Chico para que nós possamos lembrar dessa vivência. Quando a pessoa está imbuída de toda a sua missão, como foi o caso dele, ela progride. Ela vai realizar coisas que jamais alguém pensou que poderia acontecer. E na história de Chico Xavier, na vida dele, que sabemos como alguém que disse que a vida do Chico Xavier é um evangelho de feitos. E realmente, eu me emociono muito quando eu apresento esse tipo de raciocínio. Vamos lembrar disso tudo, para que nós possamos exercer a mediunidade com Jesus. Eu quero agradecer à Federação Espírita do Paraná por essa oportunidade, por estarmos aqui procurando isso, amarmos uns aos outros, para que assim consigamos, no rumo da luz, levar também a palavra do Cristo, do Evangelho e, sobretudo, também aquilo que Kardec nos legou. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada.